Um padrão para ser formado precisa de um determinado número de candles. Por exemplo, no gráfico diário, para ser formado esse movimento de força aqui, precisa ter entre 18 a 26 candles. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática. E no vídeo de hoje, na aula de hoje, você vai aprender sobre as consolidações e distribuições. Como que você consegue operar a consolidação e a distribuição no mercado. Basicamente, a distribuição e consolidação é aquela lateralização, quando o preço está sem direção. Então, eu vou mostrar aqui agora para vocês algumas estratégias para você operar esse tipo de padrão gráfico no mercado, em que mais de 60% aí do tempo o gráfico fica lateralizado. Tá? Se você pegar o histórico do gráfico, aí, gráfico de 60 minutos, gráfico de 1 hora, você vai verificar que o gráfico está sempre lateralizado, o preço, na maior parte do tempo, está lateralizado. Como o Dow dizia, existem 3 tendências no gráfico. Tendência de alta, o preço das ações ou estão subindo. Tendência de baixa, ou o preço da ação está descendo, ou está lateralizado, ou seja, está lateral, está sem direção. E vou mostrar para vocês aqui essas estratégias ao longo desse vídeo. Espero que você goste desse vídeo, essa aula foi feita com muito carinho. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa. E para você não perder mais nenhuma aula aqui no canal, para você ser notificado assim que sair uma nova aula aqui no canal, se inscreva aqui. Tá? Só clicar aqui embaixo no vermelhinho se inscrever, que aí você sempre será notificado sobre novas aulas que estão disponíveis aí toda semana. Tem uma série de vídeos que eu sempre estou postando, uma série de aulas para que você consiga operar no mercado de ações com mais assertividade, que você consiga gerar renda no mercado de ações, você consiga ser mais assertivo operando no curto prazo, na modalidade Swing Trade, que é a modalidade em que você compra um ativo, compra uma ação hoje e vende ela daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Ou, se tiver em tendência de queda, você entra vendido na ação e recompra essa ação mais embaixo para gerar receita, para você ganhar dinheiro com a variação desse preço. Ou seja, um comércio aí em que você pode fazer com as ações, operando no curto prazo, com assertividade e com alvos de ganhos acima de 10%. Esse é o intuito aqui do canal, fazer você ganhar acima de 10% por operação no mercado de ações. Tá? Bom, vamos à nossa aula. O que é a lateralização ou a consolidação? O mercado de ações, como eu disse, ele ou está em tendência de alta ou está em tendência de baixa, correto? Agora, quando ele não está em nenhuma dessas duas tendências, ele está lateralizado. O preço da ação está andando lateralizado. Então, quando ele começa a andar lateralizado sem direção, a gente pode chamar também de confusão de mercado, ou seja, entre os traders e investidores ali, não sabem muito bem para onde que o preço está indo. O preço está indeciso em qual direção ele vai tomar. Tá bom? Geralmente, em um mercado que tem liquidez, você consegue identificar mais facilmente a tendência do ativo. Tá? Agora, como um ativo, uma ação tenha tanta liquidez, ou seja, não tem tantos compradores e vendedores ali, é possível que essa ação fique lateralizada por algum tempo. Tá? E isso é muito comum de acontecer, inclusive com ações que têm liquidez. Só que quando a ação tem muita liquidez, a lateralização dela, o movimento de alta e baixa, tende a ser muito maior, tende a ser muito mais amplo. E você tem que ficar de olho nisso também, para que você não ache que a ação está entrando numa tendência de alta ou uma tendência de baixa, mas ele está numa enorme lateralização. Então, durante o vídeo de hoje, durante a aula de hoje, vou mostrar para vocês como trabalhar com essa lateralização. Bom, então vamos lá, exemplificando aqui. Uma lateralização, ela é formada pelo preço em uma impulsão, retração, impulsão, retração e impulsão. Tá? Isso é formado a lateralização, ou seja, o preço ele não rompe topo, não rompe fundo e fica andando de lado no gráfico. Quando o preço está andando de lado, é para se fazer alguma coisa? Não, mas é importante que você apenas identifique que o preço está na lateralização, para que você não precise comprar essas ações aqui, ou para que você não precise também vender essas ações aqui. Em resumo, para que você não entre operando aqui nessa lateralização. Porque se a ação está lateralizada, ela pode ficar lateralizada por um grande período. E se ela ficar lateralizada por um grande período, você corre um sério risco aí de perder dinheiro no mercado ou deixar seu dinheiro na mesa por um longo período de tempo sem que haja uma movimentação ali. E pode acontecer até o pior, você sair da operação lateralizada,
realizar o prejuízo, daqui a pouco ela seguir para sua tendência. Então é importante que você saiba identificar corretamente essas zonas aí de armadilha no gráfico para você ganhar muito mais, tá? E você precisa de algumas confirmações dessas lateralizações, consolidação, distribuição, já vou falar um pouco mais das diferenças dela, para que você consiga identificar o melhor ponto de compra e venda logo após o rompimento dessa consolidação. Não é simplesmente o gráfico subiu aqui e você já compra aqui para realizar o lucro. Não, muito menos se o gráfico romper aqui, você já vende aqui para realizar o lucro. Também não é assim. Existem técnicas, inclusive, para saber quando a ação vai romper ou não, tanto para cima quanto para alta. Um exemplo disso é isso aqui, ó. A ação está dentro dessa zona de preço, ela fica nesse período lateralizado, só colocar aqui direitinho, fica nesse período aqui lateralizado, em que a ação sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. Só que, em um certo momento, ela começa a fazer, ela não desce até o final. Ela começa a fazer isso aqui, ó. Desceu, sobe mais um pouco, começa a fazer topo e fundo ascendente, ou seja, topo e fundo mais alto que o topo e fundo anterior, indicando que vai haver um rompimento, vai haver um rompimento com um candle para cima, tá? Pode haver um rompimento com um candle de força. Então pode haver aqui um rompimento dessa lateralização, indicando para a gente que pode sair dessa lateralização logo em seguida. E logo depois formar nossa estrutura de força no mercado. Que estrutura de força é essa? É essa estrutura aqui, ó. Impulsão, vou botar bem aqui, pronto. A impulsão, retração e impulsão. Essa é a estrutura de força no mercado de ações. E é com essa estrutura de força que você vai seguir a tendência, que você vai comprar a ação ou vai vender a ação. Essa estrutura de força não é apresentada numa lateralização, pelo contrário. Na lateralização é uma estrutura, não é de força, é uma estrutura de confusão, porque o gráfico está andando lateralizado, como aqui embaixo. Se você pegar o gráfico aqui, ó, nesse momento você pode identificar que está havendo impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. O preço está andando de lado, não tem tendência aqui. Tá? Até que ele rompe esse momento e começa a seguir uma tendência para alta no gráfico. E a partir dessa tendência aqui, você entra comprado no ativo para ter lucro no mercado de ações. Você pode ter essa operação que a gente teve 24% de lucro em apenas 2 semanas. 24% de rentabilidade em apenas 2 semanas. Você entrou com R$1.000, R$240 aí em uma única operação. Como é o swing trade, você consegue operar várias ações ao mesmo tempo. Como assim, Arion? Você simplesmente pode agendar a compra e a venda das suas ações. Você compra uma ação, você identificou o preço daquela ação, você identificou o alvo dessa ação e você também identificou o stop dessa operação. Pronto, você tem 3 informações precisas de que para você entrar numa operação. Regras básicas: alvo sempre acima do stop, alvo a mais, umas 2 ou 3 vezes a mais do stop, o stop o mais curto possível, desde que seja um stop técnico. O stop também tem que estar abaixo de uma estrutura no gráfico, eu posso mostrar isso aqui para vocês ao longo do vídeo. Então, com o preço de compra em mãos, o alvo da minha operação e o stop, eu consigo agendar tudo isso na boleta de compra e venda, deixo agendado essa única operação. Parto para uma outra ação, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Tá? O mercado americano é muito importante também para a gente ganhar em dólar. Então, com esses dois mercados, com essas várias oportunidades, só no mercado brasileiro quase 400 ações, no mercado americano 6.000 ações aí, ou até mais do que isso para operar. Ou seja, muita oportunidade em que você pode entrar em várias operações simultâneas, você agenda essas operações e você deixa ali o gráfico, o preço da ação cumprir o seu papel de ganho. E se tiver alguma perda, você mitiga essa perda ali com o stop. Tá? Isso é muito importante que você utilize. Então, dessa forma, você consegue multiplicar o seu capital, você consegue gerar uma renda muito boa para você, operando no mercado de ações, importante, sem precisar passar o dia inteiro
analisando o gráfico dessas ações, sem precisar ali se tornar um escravo do gráfico e analisar o gráfico todos os dias. Então esse é o barato do swing trade. Você trabalha no mercado financeiro sem precisar passar o dia inteiro analisando o gráfico, sem passar todos os dias ali na frente do gráfico, simplesmente operando de forma mais assertiva. Tempos de gráficos importantes para operar no swing trade: gráfico diário, gráfico semanal. O gráfico de 60 minutos é importante para você ter um ajuste fino na operação. Por exemplo, no gráfico diário a ação subiu muito. Você pode ir no gráfico de 60 minutos, verifica o melhor ponto de compra e venda, inclusive algum stop no gráfico de 60 minutos, e você opera esse ativo. Só que é o seguinte: gráfico de 60 minutos é o menor tempo hábil, o menor tempo mais assertivo para operar no swing trade. Tá? Se você operar com gráfico de 15 minutos, até mesmo gráfico de 30 minutos, você tende a tomar muito mais stops do que você operar no gráfico de 60 minutos, gráfico diário principalmente. Então, seu stop pode ser um pouquinho maior, mas o seu alvo é muito maior também. Então, e por isso que vale a pena operar com tempos gráficos maiores. Além de que tempos gráficos maiores nos mostram que são padrões muito mais assertivos. Se fizer um padrão como esse aqui, padrão de força no gráfico, impulsão, retração, impulsão, no gráfico diário tende a ter muito mais assertividade do que num gráfico de 60 minutos. Quanto menor o tempo gráfico, mais erráticos os padrões se tornam. Quanto maior o tempo gráfico, mais assertivos os padrões se tornam. Então, aí a gente consegue identificar o melhor ponto de compra e venda, e você tem a maior chance de ganhar dinheiro no mercado, correndo muito menos risco na renda variável. Tá? Renda variável possui risco sim, mas se você operar da forma correta, esse risco é mitigado e você tem muito mais assertividade. Tá? Por exemplo, no ano de 2020 a gente teve quase 93% de assertividade no mercado de ações, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Ano passado, a gente está fechando o cálculo aqui ainda, deu cerca de 88%, ou até mais do que isso, de assertividade no swing trade. E todos os alvos das operações sempre acima com 10% de ganho. São alvos traçados para que você consiga uma rentabilidade muito boa. Conseguimos isso aqui, os alunos conseguiram, os assinantes da Sota Trader também conseguiram essa mesma rentabilidade, conseguiram essas mesmas operações. E é isso que eu sempre estou passando aqui para vocês. A melhor forma, a forma mais fácil e a correta de ganhar dinheiro no mercado, com a sua liberdade de rotina, para que você tenha a liberdade aí de trabalhar onde quiser e quando quiser, tá bom? Bom, vamos aqui no gráfico. Teve essa lateralização aqui, correto? Como que a gente consegue identificar um rompimento dessa lateralização? Dessa forma aqui, ó. O gráfico, se eu pegar de uma ponta a outra, isso aqui é uma lateralização, ou seja, está me informando que aqui é uma resistência no gráfico. E essa parte aqui? Aqui é um suporte dentro dessa lateralização. Se você olhar bem, se você, para quem conhece Price Action aí, você pode dizer que isso aqui é uma bandeira, tá? Isso aqui é uma bandeira. Mas não se liga muito no nome dos gráficos, não se liga muito no nome desses padrões, tá? O importante é que você saiba operar os padrões. Não quer dizer nada para ninguém se você sabe nome de padrão ou não. Isso é só um conhecimento a mais, mas que não vai fazer diferença para você na sua vida aqui, nos seus ganhos no mercado de ações. O que vai fazer diferença é você saber utilizar esses padrões da forma correta. Tá? Então, aqui eu tenho essa lateralização. Como que eu consigo identificar que pode haver uma continuação de tendência, um rompimento dessa lateralização? Pelo seguinte, o gráfico aqui no meio está caindo. Está caindo. Está uma lateralização, está nem caindo, está numa lateralização ali com uma leve queda. Beleza. Aqui, o gráfico bateu no suporte, resistência, tentou se aproximar novamente do suporte, foi até a metade e voltou a subir. Isso daqui, esse movimento de força dentro da lateralização, já está me informando que a probabilidade que rompa essa lateralização é muito grande. Então, com a probabilidade ao meu favor, eu já fico de olho nesse rompimento. Se rompeu aqui. O que o gráfico tende a fazer? Ou ele vai voltar para dentro da sua lateralização, ou seja, para dentro desse canal lateral, ou ele vai romper e vai testar o que era um suporte, uma resistência, vai transformar num suporte. Então foi isso que ele fez, um novo movimento de força.
Então, a partir daqui, eu posso efetuar a compra da minha ação. A partir desse movimento, eu posso efetuar a compra da minha ação, assim ganhando com a variação desse preço, ou seja, com toda essa alta aqui. E foi assim que nós operamos essa ação, operando a lateralização dela, tá? Foi da WEG 3. Então, ganhamos aí cerca de 24% em alguns dias, operando essa lateralização. Arion, se foi fácil assim, por que você não entrou logo aqui? Logo nesse movimento enquanto estava dentro do canal? Pelo seguinte, para você operar corretamente no mercado, você precisa de algumas confirmações. E a confirmação vem após o rompimento e não dentro da lateralização. Ele pode estar fazendo qualquer candle aqui, sendo formado qualquer candle. Candle de alta, candle de baixa, mulher grávida, bebê abandonado. Pode estar fazendo um candle de força, barra elefante, não interessa qual candle. Ele está dentro de uma lateralização. A tendência só vai ser formada após o rompimento dessa lateralização com um movimento de força no mercado, logo após esse movimento aqui de força no mercado. Sem esse movimento de força, eu não faço nada, eu fico de fora do gráfico, eu fico de fora dessa ação, tá bom? Eu apenas fico de olho para saber se vai romper para alta ou se vai romper para baixa. Isso é importante que eu verifique. Tá? Eu identifico também a lateralização. Identifica a lateralização? Espero, aguardo. Tá nervoso? Vai tomar uma água, senta em cima da mão, mas não faça nada. Tá? Agora, a partir desse momento aqui, a partir do momento em que fez essa região de força, esse padrão de força rompendo o gráfico, aí sim você pode entrar e você trabalha aí com a probabilidade ao seu favor. Agora, nessa lateralização, você não faz nada. Tem alguns padrões de lateralização que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Como, por exemplo, o triângulo ascendente. O triângulo ascendente, que é formado por isso aqui, ó. Por essa impulsão, correto? Leve retração. E logo depois, ele vai fazendo esse movimento aqui. Vai fazendo esse movimento, tá? Que movimento é esse? Ele vai fazendo o fundo mais alto que o fundo anterior e não rompendo ou rompendo com pequenos candles de indecisão o topo, tá? Vai rompendo com pequenos candles de decisão esses topos, com um doji ou com um candle aí que deixa alguma vela nesses rompimentos, mas que ele vai se afunilando aqui, ele vai fazendo essa bandeirinha aqui, esse formato de bandeira, tá? Como que eu vou identificar o rompimento dessa lateralização? Pelo seguinte, quando o gráfico romper para baixa, tá? Ele pode romper para baixa, formando esse movimento de força e voltando para uma tendência de baixa do mercado. Ou ele pode romper para alta, rompeu, faz um movimento de força, aí sim você tem a sua entrada para a tendência de alta. São esses dois movimentos aqui que você vai poder entrar. Você não vai entrar aqui no meio dessa lateralização. Você não vai fazer isso, não tem um porquê fazer isso. Você só vai entrar no rompimento. Isso aqui é o mais certo para você fazer. Tá? Entrada no rompimento. Entrou no rompimento? Bacana, mas não é assim que rompe. Lembre-se, espere a estrutura de força para ser formada. Não entre somente na lateralização. Espere a estrutura de força. Eu vou repetir isso aqui sempre para você, porque é com isso aqui que você vai ter assertividade no mercado. Então, aqui formou essa estrutura, esse triângulo ascendente. Esse triângulo é comum no mercado. Tá? É muito comum operar esse triângulo no mercado. É preciso que você fique atento. Por que muitas pessoas perdem dinheiro nesse triângulo? Porque elas entram assim que rompe. Deu uma barra de força para alta, deu uma barra de força para baixo, a pessoa vai lá e compra, ou vende. Né? E isso aí não é nenhuma confirmação, só diz que rompeu. Dentro de uma lateralização, 80% dos rompimentos são falsos. Isso na lateralização. Tá? Preço andando de lado, o gráfico está andando de lado, 80% da lateralização, 80% do rompimento dessa lateralização serão falsos. Agora, em um gráfico em tendência, o ruim é que confundem muito isso aqui, olha só. Fuge um pouquinho do assunto aqui, mas eu quero que você aprenda isso aqui. Ó. Gráfico em tendência. A ação está subindo, né? Vou botar em verde. É o que a gente usa no gráfico para dizer que o candle
de força compradora, está em verde. Gráfico está subindo. Muitas pessoas vão lá e falam assim, rompimento, ruim de operar rompimento é que o rompimento é muito falho. Não, rompimento não é falho, dependendo do tempo gráfico. Se eu estiver operando um tempo gráfico de 5 minutos, o rompimento vai ser muito falho. O gráfico vai romper e vai descer toda hora. Tempo gráfico de 5 minutos, dependendo da liquidez do ativo, por exemplo, você pega mini índice e mini dólar, quem opera intraday, vai ter muito rompimento falso. Por isso que é mais difícil operar rompimento realmente. Agora, no swing trading, que você opera com tempos gráficos maiores. Em ações, que é muito mais fácil operar, muito mais fácil ganhar dinheiro. Você opera o rompimento com o tempo gráfico correto, como o tempo gráfico diário, o rompimento ele tende a ser muito mais assertivo. Eu opero somente rompimento. Eu não caço fundos de pivô. Tá? Não fico caçando. Fundo de pivô é esse aqui, ó. Fundo de pullback. É quando o gráfico faz o pequeno recuo. Né? Isso aqui, ó. A ação subiu, fez o seu recuo. Aí a pessoa vem aqui, ó, a partir desse movimento, já quer caçar o fundo do pivô para achando que achou o fundo daquela ação ou está caçando o melhor preço. O melhor preço é a favor da tendência, pelo menos no gráfico diário. Como o padrão é mais assertivo, você pode operar o rompimento aí com mais assertividade. Mas o stop é muito maior, Arion. Não tem problema, seu stop é maior. Arion, o fundo do pivô ele tende a ser muito mais caro. Você trabalhar com rompimento, seu stop tende a ser muito mais caro. Sim, mas o meu alvo é muito maior. E se meu stop for muito caro, eu posso diminuir o número das minhas ações ali e com isso ter um gerenciamento de risco melhor. Porém, eu tenho muito mais assertividade. Né? Agora, se eu caçar fundo de pivô, eu vou estar trabalhando com candle de reversão dentro de uma pequena tendência. E trabalhar com candle não é tão assertivo assim. Você trabalhar com padrões de candle, somente com um padrão de candle, havia um gráfico ali, analisou um candle só, aquele candle não vai dizer nada para você. Só está dizendo ali a informação daquele preço naquele momento. Mas não quer dizer que há um padrão de reversão, um padrão de continuação de tendência. Um padrão para ser formado precisa de um determinado número de candles. Por exemplo, no gráfico diário, para ser formado esse movimento de força aqui, precisa ter entre 18 a 26 candles. Esse é um padrão completo para se formar no mercado, no gráfico diário. Tá? Esse é uma média em que se tem para ser formado esse padrão no mercado, esse padrão de força. Agora, você pegar somente um candle e esperar que aquele candle vai te dar toda a informação que você precisa no gráfico, vai fazer você perder dinheiro. Não aconselho fazer isso, isso é por experiência própria. Eu, quando iniciei no mercado, eu comecei a estudar todos os padrões de candle, comecei a estudar os nomes, decorava os nomes de todos os candles. Existem quase 2.000 padrões de candles, quase 2.000 nomenclaturas de candles ali para estar operando. Eu estudei tudo isso. Me levou alguma coisa? Não, sei ensinar vocês aqui, mas sinceramente isso não vai fazer diferença para você no seu trade. Tá? Não vai fazer diferença. Por exemplo, aqui, ó, vou até dar um zoom aqui para você ver melhor isso aqui. Tem esse candle aqui, que é o 2G, né? Todo mundo fala que é candle de reversão, não sei o quê. Isso aqui, na minha experiência, foi o candle de correção mais profunda. É um candle de indecisão. Tá? Isso aí não pode tirar o mérito. É um candle de indecisão. Esse candlezinho aqui, circular para você. Geralmente ele aparece no topo de uma tendência. É o que você aprende por aí. Só que não é que ele aparece no topo de uma tendência e vai haver uma reversão de tendência. Ele aparece geralmente no topo de um movimento. Ele aparece aqui no topo de um movimento. Por exemplo, esse aqui foi um movimento de alta. Apareceu nesse topo de um movimento. E o que acontece? Uma correção, não é reversão, uma correção. Essa correção geralmente acontece até 50% desse movimento principal aqui. Então é isso que o candle quer dizer para mim. Que quando aparece esse 2G aqui, pode haver uma correção e não uma reversão. Tá bom? Então, apareceu esse 2G, não se desespere, vai haver reversão de tendência. Não. O que vai dizer para você a tendência do ativo, se vai continuar ou não, é isso aqui. É essa estrutura completa no mercado. Por exemplo, aqui está dizendo para mim que houve um rompimento, em que houve uma estrutura de força com esse rompimento aqui,
em que a tendência do ativo pode dar início a uma tendência forte do ativo. E assim nós ganhamos 24% analisando esse padrão. Aí chega aqui um outro movimento de força, né? Uma pequena retração. O que eu vou fazer nessa retração? Compro mais lotes, ou seja, já tinha iniciado o trade aqui, já estava ganhando aqui cerca de 17%, coloquei mais alguns lotes aqui, mais algumas ações e ganhei dinheiro também com essa alta aqui no mercado. Ou seja, entrei aqui, ganhei dinheiro, levei o trade até aqui em cima, coloquei mais ações aqui, ganhei dinheiro também aqui. Ou seja, multipliquei o meu capital, gerei renda de forma muito mais assertiva e efetiva. Agora, começou a aparecer esse padrão inteiro aqui, todo esse padrão aqui, dizendo para mim que o gráfico está cansado, que o preço da ação está confuso, eu não vou fazer mais nada. É hora de eu vender a minha ação, sair ali dessas ações no curto prazo. Então, isso aqui é multiplicação de patrimônio e isso aqui é confusão de mercado. Bom, então é isso que você tem que ficar de fora. Ariel, mas esse candle aqui sinalizou que iria reverter. Não sinalizou nada, sinalizou apenas que iria ter uma correção mais profunda. Tanto é que veio aqui, ó, rompeu o candle novamente. Para quem entrou vendido esperando uma reversão, não deu certo, correto? Mas eu nem culpo vocês por estar fazendo isso, porque tem muito conteúdo hoje em dia ensinando a fazer esse tipo de operação com candlezinho. Não é com um único candlezinho que vai ter uma estrutura completa no mercado. Vai dizer para você se vai operar vendido ou operar comprado, tá? Isso aqui antigamente poderia funcionar, tá? Coloca aí anos, décadas atrás poderia funcionar, o mercado não tinha essa liquidez que tem hoje. Hoje em dia, com o mercado com a liquidez que tem hoje, faz muito mais sentido operar com a estrutura do que com um único candle. Se você pegar o padrão, a padronização se você pegar um candle ou outro aí, testa aí, verifica ali no gráfico passado, verifica como foi o passado do preço, para saber ali o grau de assertividade, a taxa de assertividade. Se for acima de 60%, eu vou ficar muito surpreso, mas geralmente não é acima disso. Tá? Bom, então voltando aqui para aquela nossa estrutura ali de consolidação. E eu tenho também o triângulo descendente, né? O gráfico caiu muito, eu tenho esse movimento aqui, em que o gráfico faz essa lateralização aqui, ó. Essa lateralização vai afunilando. Eu tenho descendente, uma resistência descendente, com um suporte aqui linear. Esse suporte aqui está suportando muito bem o preço, até o momento em que ele se afunila tanto, e pode ter as duas entradas. Essas duas entradas vão ser aonde? No rompimento para alta, né? Parece um candle aqui em números, candles de força formando a alta do mercado, fazendo o nosso padrão aí de impulsão. Vou botar aqui, impulsão, retração e impulsão. Né? Você pode colocar o alvo no início desse movimento ou para baixo, impulsão, retração e impulsão, colocando o seu alvo de acordo com esse movimento aqui. Por exemplo, se o alvo da sua operação tá aqui, ó, se esse movimento completo do mercado é deste tamanho, você pode pegar o alvo da sua ação, você pode pegar o alvo da ação e colocar ele para baixo, dando esse início. Isso aqui é um alvo simples para estar operando, tá bom? Você pode colocar em 50% do movimento ou em 100% do movimento. Coloca entre 50% e 100% do movimento aí, que geralmente é isso que acontece, tá? Aqui, quando vai haver uma reversão para uma tendência de alta, novamente, aí sim você pode colocar no topo, no início desse movimento de queda. Aqui embaixo, se der continuidade de movimento, você pode traçar esse movimento completo, colocar para baixo, faz uma projeção desse movimento e assim você consegue também um alvo mais simples também. Tá? Vou fazer um vídeo para vocês aqui sobre o Fibonacci, que é o que eu trabalho no mercado e que a gente consegue ter alvos com Fibonacci. Então você tem o alvo, então a gente tem aqui o primeiro alvo, o segundo alvo, o terceiro alvo e assim por diante. Então, você trabalha com mais alvos na operação graças a Fibonacci. Vamos ver aqui
um outro padrão muito importante, que é o triângulo simétrico, tá? Que é o triângulo simétrico aí, que acontece é o seguinte, ó. Tem a impulsão, correto? Tem a impulsão do ativo. A ação, ela começa a fazer esse movimento aqui de afunilamento, só que fundo e topo são mais baixos que os topos e fundos anteriores. Esses dois movimentos aqui, ele se afunila quase que por igual. Pode haver pequenos rompimentos, tá? Pode haver pequenos rompimentos, mas nada importante, muito menos com candle de força. Qual o momento de entrar nesse rompimento? Esse aqui, ó. Mesma coisa, padrão de força no gráfico. Padrão de força tanto para alta quanto para baixa, tá? Os stops na operação, nesse tipo de operação, é o seguinte. Rompeu para cima, fez a retração transformando essa antiga resistência em um suporte. Rompeu para cima de novo. Você pode entrar aqui e o stop aqui embaixo. Se você querer entrar aqui logo quando ele testa o suporte, o seu stop vai ter que ficar no fundo da estrutura completa. Tá? Isso aí se torna um stop muito mais alto. Então não aconselho você fazer isso. Não custa nada você esperar no swing trade, esse tipo de operação, esse investimento de curto prazo, você esperar o rompimento. Tá? Se você não espera o rompimento, você é muito ansioso. Você está ficando nervoso nas suas operações. Bom, eu não quero que você fique assim. Geralmente esse nervosismo, essa ansiedade, geralmente de quem não sabe operar. Eu já passei por isso, todo mundo já passou por isso. Quem está iniciando no mercado, é comum você passar por isso. Tá? Não é mérito de ninguém isso, mas conforme você vai operando, conforme você vai aprendendo a operar no mercado, mais fácil vai ficando as suas operações, mais assertivas, mais confiante você vai ficando nas suas operações. Temos um exemplo aqui, ó, desse movimento de alta aqui no mercado. Houve todo esse movimento de alta, tá? Teve vários movimentos de força, que indica pra gente que está tendo está cumprindo a sua tendência de alta. A teoria de Dow está funcionando corretamente, né? Como se fosse a maré. Até que chega um momento em que faz essa bandeirinha aqui, ó. Bandeirinha. E olha o que acontece aqui, que legal. Ele rompe, como eu havia falado para vocês, testa o que era uma resistência, transformou no suporte e volta novamente a subir. Tá? Isso daqui, esse movimento completo aqui, você pode ganhar muito dinheiro no mercado. Muito dinheiro no mercado. Desde que você opere com disciplina, com paciência. Só nesse movimento aqui, foram cerca de 24% de ganho. Nesse pequeno movimento aqui, nesse pequeno movimento de rompimento, você pode verificar aqui, ó. Olha o ganho em uma única operação. Ganho em uma única operação. 10% de ganho em uma única operação. Tá? São esses movimentos, são esses padrões que depois que acontecem, depois que você identifica eles e você entra na sua operação, são padrões aí que geralmente tem mais de 10% de alvo na operação. E é com esses mais 10% de alvo em que você vai operar, você vai agendar a sua compra, vai agendar o seu alvo da operação. Então, esses movimentos aqui de consolidação no mercado são muito bons para se estar operando. Por exemplo, aqui, mais um padrão, movimento de queda no mercado. Movimento de queda no mercado. Tem esse padrãozinho aqui, ó. Tem esse padrão, que é o quê? Um triângulo simétrico, né? Até que acontece o rompimento dele, testa o suporte novamente e volta a subir. Você percebeu que esse tipo de padrão é um padrão muito assertivo no mercado? Aqui mais atrás eu tenho um outro padrão. Tem um outro padrão aqui. Vou colocar aqui para você. Olha que interessante. Logo depois desse movimento completo aqui de alta, esse movimento completo que nós operamos isso aqui. Isso aqui tem um ganho, um salto no patrimônio. Cara, a gente ganhou foi 22% em alguns dias. Deu pouco mais de 2 semanas. De 22% de ganho em pouco mais de 2 semanas. Está operando com 10 mil reais, 2 mil reais, 4 mil reais aí de operação. Né, que você vai colocando mais ações, tem mais pontos de entrada. Eu lembro que a gente fez uma operação e deu quase 4 mil reais. Excelente operação para estar operando. Tá?
Mas olha esse triângulo aqui. Você fez tem esse movimento de alta e logo em seguida, logo aqui, tem um outro movimento, né? Não é um movimento tão claro, tá? Como aquelas linhas. Desenhar linha é muito fácil, identificar isso aqui é uma outra coisa. Mas se você pegar para estudar, tá com um tempinho livre, 15 minutinhos no dia, abre o gráfico, verifica o passado do preço, circula os padrões que você aprendeu aqui, que você está estudando, que vai se tornar cada vez mais fácil identificar quando comprar ou quando vender uma ação. Esses padrões se tornam muito mais fáceis, tá? Por exemplo, aqui é um padrãozinho muito clássico para estar operando, é um triângulo aí simétrico, é um triângulo assimétrico, é um triângulo descendente, em que você tem esse movimento aqui de força, descendente não, gente, ascendente, tá? Ascendente, porque ele está subindo. Tá? Ele é de acordo com a bandeirinha aqui, de acordo com o macho da bandeira. É como aqui estava caindo um pouquinho, tem essa região de queda aqui, a gente pode se confundir um pouquinho, mas é só um erro de nomenclatura. Por isso que eu falo, não fica tentando decorar nome, que isso não vai levar você a lugar nenhum. Tá? O importante é que você saiba operar o padrão. Aqui no caso, houve esse padrão aqui, tem uma nova retração, né? Um movimento de força completo no gráfico. Aqui você poderia também estar entrando na operação, faria um trade mais curto, de 3, 4, 5%, não tem problema, porque você está utilizando o stop até se transformar num stop gain. Ou seja, você sai da operação no 0 a 0. Sai da operação no 0 a 0. E isso se torna cada vez mais fácil você estar operando, se torna cada vez mais fácil você estar ganhando dinheiro no mercado com esses padrões, com simples padrões no gráfico. Isso aqui é muito fácil estar operando, desde que você opere da maneira correta, tá? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou responder a sua dúvida ou fazer um conteúdo com a sua sugestão. E para você receber a notificação de novos vídeos assim que sair nova aula, só se inscrever aqui no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, que você já vai estar inscrito. Então, toda vez que sair uma nova aula durante a semana, você vai receber em primeira mão aí a notificação e vai poder assistir essa aula aí com mais agilidade, não perdendo nenhuma aula, já que a gente está postando sempre muitas aulas aqui, então é bom que você siga aí um cronograma, tá bom? Bom, até o próximo vídeo e até a próxima aula. Até mais!